Vamos fazer um estudo rápido aqui sobre a violência. Tá o cérebro, a alma, né? Cérebro e alma, para vocês entenderem. E aqui a gente tem 5.786 anos, que é o calendário judaico, em ano de 2025. Então tem uns errozinhos, vamos colocar aí 5.900, né? Tem uns errozinhos gráficos por aí. Então a gente tem um inimigo que está aqui na Terra, a gente tem um inimigo que está aqui na Terra. Vou repetir para você entender, a gente tem um inimigo que está aqui na Terra, entendeu? Ele está há 5.800 ou 900 anos estudando como funciona o cérebro. Na Bíblia fala que a alma ela não é forte, ela não está preparada, mas que o espírito está preparado. Compreendeu isso? Então tá lá a pessoa no ventre da mãe, com 2 meses de idade, ela começa a gravar. Grava através de hormônios, tá? Os hormônios da mãe na circulação sanguínea começam a gravar impressões dentro do sistema nervoso que está sendo formado. Não tem ouvido ainda formado, não tem os 5 sentidos formados, mas os hormônios já estão circulando aqui, ó, na formação do corpinho da criança lá dentro do útero. É o input. Depois vai ter os 5 canais: audição, fala, paladar, visão, tato. Os 5 reinos humanos, né? Vai estar lá gravando dentro da alma, ok? Mas enquanto isso, enquanto está no útero, 2 meses, vai estar acontecendo os hormônios, até ser formado a orelhinha e as gravações através por audições. Aí a mãe é a transmissora, ok? Se a mãe é a transmissora, então o foco aqui é na mãe, ó. Os ataques vão ser em cima dessa mãe aqui. Se for uma mãe que não teve base emocional, que não quer aprender nada, porque tem um monte de gente que não quer aprender. Então essa mãe aqui é uma mãe louca, que não sabe se controlar, não tem domínio próprio. Tadinho dessa criança aqui, ó. Já vai nascer com uma carga, um peso violento sobre ela, por causa dessa pessoa aqui, ó. Que não quis aprender. Tem pessoas que não querem aprender e nem no banheiro, gente. A gente pega na sala de aula, a pessoa não consegue segurar nem o tempo de ir no banheiro, porque não quer aprender. Tudo se aprende. Então a gente tem aqui em cima o outro cara que faz essa pessoa aqui, ó, ficar desregulada. Porque uma criança que nasce com esses dois aqui, ó, vai ter um equilíbrio. Uma balança vai pender para um lado, vai pender para o outro, vai dar um equilíbrio. Então a criança nasceu e ele tem um sistema aqui para ser equilibrado. Esse aqui foi o desenvolvimento que Deus colocou para ter um equilíbrio, para ter uma pessoa equilibrada. Quando a gente não tem isso aqui, a gente não tem o equilíbrio. Tenho vários materiais, a gente vai mostrar daqui a pouco aqui, ó, várias fontes. Então tem uma fonte da ONU, da Organização dos Estados Americanos também, que mostra que a maioria, você pode fazer pesquisa, a maioria das pessoas que estão presas, tanto no Brasil quanto em qualquer outro país, são pessoas que originaram desse lugar aqui, ó, que não tinha os tutores equilibrados, ou seja, são frutos oriundos de famílias desestruturadas. Você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha aí numa cadeia, qual é o histórico, qual é a experiência que ele tem das pessoas que estão presas, e eles vão te dar esse testemunho, esse depoimento. Que a maioria das pessoas que estão ali são frutos de lugares desestruturados. Então, se esse cara aqui não tem estrutura, se essa pessoa aqui não tem estrutura, você vai ter um descendente sem estrutura. E a estrutura emocional depende desses dois. Se eles quiserem, eles têm. Se eles não quiserem, eles não têm. Domínio próprio é isso. É o livre-arbítrio. Então, quando Jesus ia nascer, as pessoas ao lado dele começaram a falar que Maria era uma prostituta. A sociedade. Aí Deus tirou Maria daquela sociedade e colocou ela longe, lá do lado da casa da prima Isabel, mãe de João Batista, onde ela ficou abrigada e longe dessas vozes, porque Maria teve um filho, foi uma incubação, um bebê de proveta, diretamente de Deus no útero dela, ok? Então, Maria fez com que o cérebro de Jesus, a alma de Jesus, fosse protegida quando ela saiu daquele ambiente, daquela atmosfera de fofoca, de acusação, de fala, não fala, de diz, não disse. Só nesse ato, Deus está mostrando para a gente o seguinte: saia desse tipo de atmosfera. Salmos 1, não frequente a mesa onde as pessoas só falam da carne. Saia. Então, pessoas, mãe e pai, que frequentam lugares, atmosfera, onde só se fala de carne. O que é falar de carne, gente? É falar de dinheiro. Ah, o fulano fez errado isso, fulano fez errado aquilo.
Saia desses lugares, é uma ordem de Deus, está em Salmos 1. Não frequente esses lugares são lugares de destruição. Destrói a emoção. Destruindo a emoção, você vai sentir rejeição. Sentindo rejeição, você vai ter alguns bloqueios, ok? Qual o primeiro bloqueio? Você vai ter um bloqueio financeiro, você vai ter um bloqueio de vocação para aquilo que você foi chamado. Por quê? Porque você vai achar que dinheiro é a solução. Já atendi vários administradores e empresários riquíssimos, acima de 6 zeros, 6 dígitos, acima de 7 dígitos, acima de 8 dígitos, acima de 9 dígitos. E essas pessoas tinham um problema com a vocação. Queriam abandonar tudo. Já atendi pessoas acima de 60, 70, 80 anos, porque tinham isso aqui e eram infelizes porque não fizeram isso aqui. Lutaram a vida inteira pelo financeiro e não cumpriram a sua vocação, o seu chamado, o seu destino, o seu propósito. E eram muito infelizes. Então a pessoa fica sem a vocação, fica perdido no vácuo, perdido. Se sente desvalorizado, espera esses valores dos filhos, das pessoas ao redor. Essa aqui é a pessoa que está destruída. Ela fica esperando a valorização das pessoas ao redor dela, né? Então é uma pessoa que está destruída, não tem emocional, não tem estabilização. Foi destruída, ela perdeu isso aqui, ela está na rejeição, entendeu? Então ela fica sem valor e ela não tem o espiritual, porque está desequilibrada. Então ela está desequilibrada. Aí vamos aqui, ó. Darrell Miller. Fiz um curso com esse cara aí de 7 dias. A vocação é incrível, gente. Quando você entende esse cara, ele é doutor, mestre de Harvard e de outras faculdades aí. Ele e outro que estava lá, que eu não vou dizer o nome. Eu almocei com eles, conversamos para entender mais. Então faço cursos para conseguir entender. Isso aqui, ó, a gente faz cursos durante anos, são 40 anos aí de procura de conhecimento para conseguir entender como funciona, né? Para a gente não ficar em ciclos errados. Então, o Dr. Mike Murdock, aqui o Miles Monroe, eu conheci o Miles Monroe, se eu não me engano, foi em 1992. 1992, gente, ó, quanto tempo tem. Então, a pessoa está lá perdida, então ela perde o potencial dela, perde a vocação dela, tem problemas no espiritual, dimensões da prosperidade, tá vendo? Ela tem uns problemas aí com criaturas, uns seres que estão aqui na Terra, que são os inimigos. E tem problemas no cérebro dela. Problemas no cérebro dela. Estou mostrando aí os livros. Esses livros são indicações que eu te indico para você ler e começar a ter uma consciência de como funcionam as coisas, para não ficar rodando em círculos, ok? Então, ative o seu cérebro com a doutora Caroline Leaf. O poder do subconsciente com o Dr. Joseph Murphy. A ciência descobre Deus. Evidências convincentes de que o Criador existe, de Ariel Arhot. Então, quando a pessoa entra nessa rejeição, separamos aqui os 3 livros já. Ela já perdeu isso aqui, ó. Ela está em desequilíbrio, então o cérebro dela já não está funcionando direito, ela não sabe tomar decisões direitas. A gente tem aqui esse aqui, do Edir Macedo, tem umas explicações boas, tá? Não vou ficar fazendo limitação. A gente tem aqui, para você entender as dimensões de prosperidade, do Rebolo, David Rebolo, você vai conseguir entender aonde entra esse desequilíbrio, e aí já mexe no espiritual. O Darrell Miller, se você é que acredita mais na educação, nas escolas de hoje não tem educação, hein, gente? Educação é conhecimento, a escola não passa conhecimento. Então a gente tem Darrell Miller, se passasse conhecimento a gente não teria professores endividados, né? Caiu a ficha aí? Então tem professor endividados, não tem conhecimento sobre financeiro, tem que ter o conhecimento geral para viver a vida. Então não é um conhecimento só de um lado, é um conhecimento completo, 360 graus. Darrell Miller e Martin Newton, vocação, escreva assinatura no universo. Muito bom, Darrell Miller, professor de uma das maiores faculdades do planeta, fiz cursos aí com ele de 7 dias, conhecimento altíssimo. Então você tem aqui um desequilíbrio. Isso aqui, nesse desequilíbrio, esse primeiro desequilíbrio aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, já tirou esse conhecimento aqui, ó. Já desequilibrou. Já tirou. Entendeu? Aí o que a gente entra depois desse desequilíbrio acontecendo? A gente tem aqui uma visão da pessoa distorcida. Que é a teoria das janelas quebradas, né?
Então a gente tem aqui o crime, a violência e a explosão. A pessoa recebe pressão, porque aí os parentes, os pais, vai começar a dar pressão nela. Ah, você tem que ter dinheiro. Cadê o seu dinheiro? Você tem que ter dinheiro, você tem que arrumar um emprego, não sei o que, não sei o que. Vai viver escravo pro resto da vida, porque ela não tem conhecimento. A rejeição bloqueou o conhecimento. Então ela vai arrumar qualquer coisa para fazer dinheiro, ou ela vai ter uma explosão se ela tiver essa rejeição alta aqui, porque ela tem um probleminha, que é o playboy. O que é o playboy? Playboy é o cara que é criado, que tem um pai que dá base emocional para ele. Base emocional, gente. Base emocional de um pai. Base emocional não é dinheiro, não é comida no prato. Base emocional é presença, tá ok? Tem um monte de pai aí que não entende nada. Base emocional é presença, uma presença equilibrada. Pais ausentes criam filhos ausentes e com problemas emocionais gravíssimos, com rejeição altíssima. E esses filhos com rejeição altíssima vão viver tentando, isso aqui, ó, a pressão de resposta. Vão querer uma casona, um carrão, uma picape, um carro grande para mostrar para o pai que ele conseguiu vencer na vida, porque o pai só fala de dinheiro e não tem base emocional. Então, quando o moleque vira lá a explosão por causa da rejeição, ele vai assaltar, ele fala, Playboy, perdeu o Playboy, perdeu o Playboy. Por que ele está falando isso? Porque, para ele, o perdeu o Playboy aqui é filho de papai. Ou seja, tem um pai presente que dá as coisas para ele. Então, dentro da genética, a gente tem a epigenética, essa gravação que foi feita nessa criança aqui, ela vai atravessar para mais 4 gerações. Então, você tem aqui uma pessoa que tem deficiências emocionais. Então, nós vamos ter um ciclo de 4 gerações de destruição. Entendeu? 4 gerações dentro da genética dessa pessoa. 4 gerações de não transformação mental. Romanos 12:2 fala que a gente tem que transformar a nossa mentalidade. Então, essa pessoa que aprendeu as coisas erradas, o cérebro dela tem uma cultura, tem uma formatação, ela vai transferir isso para mais 4 gerações. O filho dela vai fazer isso, o neto dela vai fazer isso, o tataraneto dela vai fazer isso. Nós vemos isso em vários lugares, né? As explicações mostram, teve pesquisas nos Estados Unidos anos atrás, que pegaram 2 pessoas que tinham um mapa correto com base e um mapa correto sem a base, que é essa aqui, a base emocional, e da base que teve a base emocional errada, os filhos, né, 4 gerações, serão pessoas que se mergulharam em dívidas, em drogas, em bebidas, em prostituição, e teve muitos desses descendentes que viraram ladrões, marginais, que a gente está estudando sobre violência, então viraram marginais, e se meteram com corrupções, corrupção ativa, dentro da política, dentro de qualquer órgão onde fosse trabalhar, e não eram pessoas que tinham caráter. A outra pessoa que tinha a base emocional completa, certinha, com uma base sem desestruturação entre esses dois aqui, na família, elas foram pessoas que progrediram, prosperaram, e deles saíram pessoas retas, servidores públicos, juízes, advogados e até presidentes da nação. Pessoas corretas, porque tem presidentes que não são corretos, né? Então tem presidentes da nação corretas. Então nos Estados Unidos tem essa pesquisa que mostra que uma base correta até 1000 gerações à frente, as pessoas são pessoas retas, alinhadas, abençoadas. E pessoas que não são corretas, a gente tem um ciclo de 4 gerações de pessoas destruídas. Pelos judeus, 4 gerações é 70 anos. Algumas culturas colocam isso aí, tá? 70 anos de uma geração para outra. Então a gente tem 4 vezes 7 aí, gente. São 28, 280 anos de destruição. Ok? Eu já participei de vários casos de intercessão. A gente está intercedendo por uma pessoa e a gente vê lá a pessoa... A gente no espiritual vê um cara fazendo uma coisa errada. E a gente olha os sinais, pede para Deus mostrar o que é. E Deus mostra lá um castelo, uma bandeira, uma coisa de 400, 500 anos atrás. Pode acreditar. E aquela coisa feita pelo tataravô da pessoa está atingindo ela hoje, depois de 500 anos atrás. Ok? Vocês vão ver isso aqui, uma atitude errada lá atrás. Você fala assim, mas isso tem numa história sem ser pelo espiritual? Sim, o tataravô do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, ele falou assim, que se o Dom Pedro II não abandonasse o Brasil, que ele fosse fuzilado. As outras pessoas que estavam trabalhando naquele processo de fazer a república repreenderam ele. Então, um coração
que é sem misericórdia, maligno, ou que você imaginar das desestruturação lá atrás, pode vir andando por 500 anos e alcançar você. Aquele gene, você lembra? O gene pode estar gravado aqui na memória dele, ó. O gene traz memória, tá ok? Então você vai ter que passar por uma epigenética. Epigenética é o que você tem um poder, isso é provado cientificamente, você tem um poder. Fala assim, a gente vai em reunião de famílias antigas, né? As pessoas se conhecem, aquele negócio todo. E aí fala, nossa, você parece a avó tal, você parece o avô tal. Nossa, mas como parece não sei quem. E a pessoa é gordinha, ou é usuária de bebida. Na epigenética está provado que nós decidimos qual tipo de gene que fica no nosso corpo. E como que a gente apaga esse gene? Recusando ele diariamente. Tudo aquilo que você recusa, que você controla, que você domina, aquele gene, ele é apagado. Seu sistema corporal extermina ele. O DNA, você lembra lá o DNA? O seu sistema corporal, a sua mente envia um sinal e fala, acabe com esse gene. Isso está provado e acaba. Então, aquele negócio que fala de filho de peixe, aquele provérbio, né? Provérbio do povo. Filho de peixe é peixinho, já está provado que não existe. Ok? Se você quiser. Se você não quiser, você vai continuar com esse gene aí, funcionando, esse gene. Ok? Então, você está vendo aqui uma sequência que vai provocar a violência. A teoria das janelas quebradas. As pessoas são provocadas, são promovidas durante 10 anos, 15 anos. Você pega uma criança aqui que ela cresce num bairro que tem a falta de urbanização, lama, cascalho na rua, falta de árvores, falta de jardins. A maioria dos bairros pobres, as pessoas não dão valor à planta. Já percebeu isso? Você vai num bairro chique, as pessoas que têm dinheiro, elas têm jardins, elas têm urbanização, elas têm um alinhamento com a natureza. Tudo é belo. Vai num bairro chique para você ver isso. Aí você chega num bairro pobre, você não vê isso. Você vê lixo, carros amassados, muros sem reboco, lugares sem pinturas. Você não vê jardins, ruas emburacadas, cascalhos espalhados, barro assim no chão. É tudo desorganizado. Então, quando você faz uma criança crescer num lugar desse, a visão dela grava o feio. E quando você faz o feio coexistir no cérebro da pessoa, ela não entende o que é bonito. Então, ela fica gravada com o feio. E o feio é um bloqueador. Ele bloqueia a pessoa de andar para frente, ok? O feio é bloqueador. Tem que lembrar isso. Feio é bloqueador. Então, a pessoa não entende como as coisas funcionam e ela fica atada ao feio. Já trabalhei com várias pessoas que saíram de lugares horríveis, feios, e colocamos eles em lugares... Vou colocar um caso aqui. Eu peguei um rapaz... E o rapaz tinha 27 anos, era professor de uma escola técnica que eu estava ensinando. Ele era aluno e depois ficou professor. E ele reclamava porque ele recebia muito baixo, né? Eu falei assim, vamos fazer uma coisa, você não tem preparação para trabalhar no feio. Você está no lugar que é feio, o lugar é feio, não tem urbanização, o prefeito... Não, a maioria dos políticos não querem aprender isso, tá ok, gente? O político não quer aprender isso porque não é o interesse dele. Então a gente ensina sobre urbanização para ele, ele não quer entender. A gente ensina sobre jardins, que diminui de 20% a 50% a violência do lugar, eles não querem aprender. Eu já tive várias reuniões com políticos, com prefeitos, com prefeitas, e não é do interesse deles. Então uma pessoa, por quê? Porque eles têm esse problema aqui também, ó. Eles já vieram com bloqueio. Então a pessoa tem um bloqueio, tem uma crença destruída, ela foi criada no lugar da teoria das janelas quebradas, então ela não vai entender como as coisas funcionam, ela não tem abertura para aprender, não tem um coração ensinável. Então, quando a pessoa não tem um coração ensinável, não tem jeito. As pessoas voltam nessa pessoa, ela entra ali na administração, como se fosse a administração de uma empresa, aquela empresa não progride. Fica atrasada, 4 anos de atraso, aí entra outro mais 4 anos e por aí vai. E a cidade não desenvolve, as pessoas não têm qualidade de vida, aí continua sendo um lugar de miserabilidade mental. É um gerador de miserabilidade, né? É um rincão de miséria. Então, vamos lá. Tá, a pessoa ali, eu peguei esse jovem, tirei ele e coloquei num lugar, uma cidade que era urbanizada. Ela foi projetada, era urbanizada, ok? Com jardins, com tudo. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Em menos de 6 meses, ele entrou numa faculdade que ficava a 500 metros da sua casa, da casa dele, e começou um curso de Direito. O cara tinha 27 anos, gente. Ele começou a trabalhar. Eu falei, mas você tem dinheiro para pagar? Ele, eu vou vender pastel, vou vender balinha. Terminou o curso de Direito. E daqueles R$1.000 que ele ganhava na escola técnica que trabalhava lá onde eu estava ensinando, ele passou a ganhar R$5.000.
Ele levou a família dele todinha antes mesmo de começar o curso de direito. Porque ele viu que o lugar fazia efeito. Quando você sai de um lugar feio e vai para um lugar urbanizado, você vê o efeito que ele causa na sua mente. Ele levou a família inteira foi transformada. Eu vi vários casos desses, não é só um não, tá? De gente que usava drogas, de gente que não tinha esperança. A gente leva a pessoa para um lugar que é urbanizado, que tem jardins, que tenha vias públicas sem buracos, limpas, as pessoas se vestem melhor, as pessoas tratam as outras melhores, têm mais educação, e essas pessoas, eles veem aquilo, elas recebem um choque cultural, e elas melhoram de vida. Por que melhora de vida? Porque mexe no cérebro. A teoria das janelas quebradas, pesquisa aí como que ela funciona na internet. Você pega um carro, um lugar que está todo... não tem ninguém morando numa casa. Você não vai ver que a casa não é depedrada, né? Você vai lá e quebra a janela, em uma semana todas as janelas vão estar quebradas, já levaram as portas, levaram tudo. Então, a teoria das janelas quebradas mostra o seguinte, que no lugar onde há abandono, a falta de conhecimento, você não consegue prosperar, ela tem um declínio, é decrescimento. Se você morar num lugar que tem decrescimento, aquilo vai afetar seu cérebro, você não quer progredir, você acha que aquilo é normal. Que morar na miséria é normal, que tem um esgoto a céu aberto é normal, que tem um lugar onde tem violência, onde as pessoas abusam umas das outras, roubos, assaltos, estupros, violência dos casais, dos pais, separações, você vai achar que aquilo é normal, e não é normal, ok? Por que que não é normal? Porque você foi criado dentro disso aqui, ó. Então você vai ter o crime e a violência como normalidade, e não é normal. E quando você vai para um lugar que é organizado, você entende que você foi criado dentro do feio, dentro da miséria de pensamento. A pobreza de pensamento leva você à miséria de pensamento e você ter uma vida de qualidade zero. Então, pessoas que têm qualidade de vida, elas entendem isso. Pessoas que não têm qualidade de vida, elas estão aqui dentro ainda do feio e elas não acreditam que existe. Tem alguns lugares que eu visito, né? A gente vai e a gente pega aí pessoas que moram em lugares que tem o esgoto aberto. E quando a gente explica para ela assim, tipo, Brasília foi desenhada, né? A gente, as suas a norte não tem esgoto, não. O esgoto é por debaixo do chão. Eles, como que é isso? No esgoto? É canalizado? Mas como que é isso? Aí você acha que isso não existe, gente? Vocês têm que viajar mais. E a gente tá no ano de 2025. 2025 ainda tem gente assim. Cidades assim no Brasil, tá ok? Perceberam esse lado aí? Então, a gente tem lá, no Brasil, a gente tem 909 mil pessoas, né? Presas na cadeia. E nos Estados Unidos a gente tem 1.008.000 pessoas presas. Nos Estados Unidos tem pena de morte. Então tem 2.000 pessoas aqui para pena de morte no ano de 2025. Esses são os dados que a gente consegue, pode ter outros, a gente tem que ver, né? Então esses dados foram de hoje, ok? Então vamos olhar aqui, ó. Mississippi, 49º lugar em educação, conhecimento. Birmingham, Alabama, 47. Missouri, Tennessee, 39. Esses lugares aqui estão lá atrás, né? Os lugares onde tem uma educação bem atrasada. E aqui a gente tem o Brooklyn, Nova York, e esses problemas todos aqui. Na África, o que a gente tem aqui? A gente tem pessoas aqui que vieram de lugares que não tinham conhecimento. O conhecimento não é transferido. A gente trabalha lá com pessoas na África e a gente tenta fazer o conhecimento ser transferido. Como também em outros lugares, como Indonésia, e outros lugares, tantos aí no mundo, tá ok? Então, sem conhecimento, a gente tem um índice de violência maior. Quando essas pessoas, aqui é nos Estados Unidos, tá ok? Então, a gente tem um índice de violência maior, onde a gente não tem o conhecimento transferido, a gente tem o desequilíbrio, certinho? Aqui os outros estados, que tem um conhecimento maior, a violência foi bloqueada. Então, a gente tem no Amapá, Bahia e Pernambuco, falta de conhecimento. Então, a gente tem a violência alta. Lugares que tem falta... Conhecimento não é escola. Grava isso, tá ok? Conhecimento não é escola. Então, onde a gente tem falta de conhecimento, a gente tem violência. Certinho? Então, os holandeses que estavam aqui fazendo Pernambuco prosperar, fizeram um trato, falaram que foram expulsos, mas não foram, era um trato, eram judeus que tinham tecnologias, então foram para cá. Fundaram Nova York, com o conhecimento que eles tinham. Eles foram morar lá do lado de um lago, fazer plantações e construir suas casas e suas indústrias. Nova York seria em Pernambuco. Então, por falta de conhecimento dos portugueses e de todas as pessoas que exploravam o Brasil, os judeus nefarditas foram para cá e fundaram Nova York. Então, a falta de conhecimento faz o lugar
fazer o lugar não ter qualidade. Agora Nova York está sendo colonizada pelos muçulmanos, como Londres também. Então, o conhecimento deles estão entrando aqui. E qual é o conhecimento que eles têm? Então, todo lugar que tem falta de conhecimento, Babilônia, os judeus foram para Babilônia aprender o Cabala. Então, tem muitas igrejas que usam Cabala e vão defender que Cabala é de Deus. Então, onde você tem falta de conhecimento, você leva à destruição, ok? Então, faltou conhecimento, você tem destruição. Perfeito? Conseguiram entender essa parte? E o que é que a gente tem para resolver isso? A gente tem um lugar que tem violência, a gente tem pessoas presas. Então, quando está lá preso, você fala assim, ah, mas o preso, o bandido bom é bandido morto. Aí você fala assim, ok, onde esse cara mora, qual é o histórico dele? Qual é a família dele? Me puxa o passado dele aí para a gente ver o que fez ele ser desse jeito, para essa decisão chegar aqui. Porque é fácil eu chegar aqui e eliminar esse cara agora, né? O Estado, tá vendo lá? A gente volta lá nos políticos agora, né? O político que eu ensino lá como é que tem que fazer uma cidade crescer, prosperar, para todo mundo ter a mesma coisa igual, a mesma oportunidade igual, a mesma educação igual. Treinei muitos jovens, treinei muitas pessoas para que oferecesse isso, para que não acontecesse isso. Essas pessoas, quando eram jovens, foram treinadas por mim para levar o reino de Deus e para levar a qualidade de vida. Aí eles se tornaram políticos, secretários, líderes em geral dentro do governo. Como elas se comportaram? A maioria se corrompeu. Então elas não levaram o que eu ensinei para elas. Um profético, um vigilante, um intercessor, ele mostra como funciona. A pessoa que, se quiser, aprende ou não, ela tem livre-arbítrio e ela vai usar isso. Então o que eles causaram? Eles causaram um rompimento daquilo que foi ensinado para eles. Aí a pessoa lá que cresce na favela não tem RG, não tem CEP para receber cartas, não tem saneamento, não tem água, as escolas foram colocadas agora. Quantos anos tem a favela, gente? Hein? E tem uma mentira aí que circula para todo lado, que quando a princesa Isabel assinou a lei da Lei Áurea, ela não fez um sistema para receber essas pessoas, para ter trabalhos, indústria e tudo. Ela fez isso, tá ok? Vocês têm que estudar e parar de ouvir gente que é demente aí, tá? Então, as pessoas da época, os políticos que ainda não eram categorizados como os políticos, os fazendeiros, os cafezais, as canas-de-açúcar, eles interferiram nesse sistema que ela criou, que ela desenhou, que é um sistema social de manutenção de dignidade, e bloquearam isso. Aí o que aconteceu? Essas pessoas que não tinham profissão ficaram ao léu, ficaram perdidas, criou-se um caos no Brasil. Os morros, Morro do Alemão e vários morros do Brasil são criações do caos. Pessoas que não têm profissão, conhecimento. E o que acontece com essas pessoas? Vai para o caos. Então a gente tem aí isso tudo. O que acontece com uma pessoa quando está lá nessa cadeia? Cara, ela agora foi para a faculdade do crime, onde ela vai ter vários outros especialistas lá que mostram. Aí a minha experiência, que já trabalhei com isso, o que eu faço? A gente trabalha com evangelismo, a gente leva como que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é uma estrutura de governo. Então a gente mostra para essa pessoa que está ali que existe solução. Então essa pessoa tem uma transformação de Romanos 2,12. Se ela não quiser receber esse reboot de Deus, aí o problema é dela. Então a gente leva para ela isso. Existem aí lugares que a gente levou o R.R. Soares através da televisão, através de revistas. A gente leva os vídeos, a gente leva o material para eles lerem. Entendeu? E aí a pessoa que decide. Quando ela não decide e permanece nesse caminho, e ela volta para a rua depois que paga a pena, ou foge, ou porque o juiz solta, alguma coisa assim, a maioria delas morrem. Esse é o resultado final dela. Morre e vai para um lugar que não é legal. Um lugar que Deus falou que quem não obedece às leis dele vai. Então depende dessa pessoa. Não obedeceu às leis de Deus, vai para esse lugar. Então qual é o trabalho da gente? Você fala assim, bandido bom é bandido morto? Eu tenho experiência de pessoas que a gente alcançou, e essas pessoas hoje são professores universitários, são líderes de comunidades, são chefes de família com vários filhos adotivos, são pessoas que controlam empresas, hospitais, são pessoas que já deram palestras na ONU, e todas elas vieram de uma configuração de uma família que causou aqueles problemas de rejeição. E elas foram alcançadas pela palavra de Deus e tiveram Romanos 12,2, que é a transformação da mentalidade. Teve um reboot. Então, se essas pessoas que estavam lá presas não tivessem essa oportunidade, elas hoje estariam em outro lugar,
um fogo consumidor. Entenderam? Então a gente trabalha para o que Deus fala. A gente faz a oportunidade. Certinho isso aí? Correto? Então, a gente dá a oportunidade. Eu fiz cursos com esses caras aqui, Libertando as Nações, por exemplo. Ele defende nos Estados Unidos, Stephen McDowell. Peguei palestras com ele, defende nos Estados Unidos a pena de morte. Discipulando Nações, esse livro é ótimo. Indico você ler esse livro, Darrell L. Miller. Então, eu indico esse livro para você ler, com Darrell Miller. É ótimo também. Discipulando Nações. Então, quando a pessoa tem problema de rejeição, indica esse livro aqui, Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet. Você vai ter vários problemas com isso aqui também. Então, é bom você ler e entender que dinheiro é emoção, tá trabalhando diretamente com emoção. A gente também tem um livro do Guilherme Shelby, Segredos da Violência, indico você para ler. Para você ter o potencial maximizado, indico o Miles Monroe. Paulo Vieira, aqui, O Poder da Ação, se você quer fazer essa transformação mental, Paulo Vieira. E indico esse aqui também, Poder Sem Limites, do Tony Robbins, para você fazer uma transformação mental. Então, você tem alguém que entrou nessa situação ou está caminhando para ela, indica esses livros aí, começa a ler, começa a avançar, ok? Para fazer uma transformação mental. Romanos 12:12, para não ter um destino final que não é legal, que é longe da presença de Deus. Então, eu tenho experiência aí de 40 anos que comprova que uma pessoa que está nessa situação tem solução sim, tem que dar a chance. Sabendo que o problema fica aqui, começa aqui, né? Rejeição e tudo, o que a gente produziu? O que eu fiz? Eu recebi um comunicado em 1992, que a região metropolitana ao redor de Brasília seria pior que a faixa de Gaza. Então, comecei um projeto inicial, montei uma escola para transferir conhecimento. Essa primeira escola que eu transformei, que eu criei, eu coloquei o nome dela de Network. As pessoas na época nem entendiam o que era isso. Hoje em dia a gente vê os coaches falando sobre isso aí direto, né? Você tem o seu network para crescer, desenvolver. Esse ano era o ano de 1996, 95. Em 92 até 95 eu já estava trabalhando com essa escola. E depois a gente foi para uma sala. A gente trabalhou com essa escola dentro de uma escola pública. Depois a gente foi crescendo e transferi ela para outras pessoas, como o Daniel, depois foi o Kiko. E aí trabalhei em outras escolas, como Goeb, que fazia outro tipo de transferência de conhecimento, como ECAT, como Dominus. São várias escolas durante décadas, levando conhecimento para a gente bloquear isso aqui, ó. Esse problema aqui, tá vendo? Então são várias escolas. Nessas últimas escolas nós trabalhamos com esportes. Também trabalhei com esporte na época 1994, 95, até o ano de 2000, com basquete. E trabalhamos com muita coisa por aí. Então o conhecimento a gente levando, ele transforma. A gente tem casos, vários casos de pessoas que viraram atletas internacionais, pessoas que viraram professores de faculdades, que a gente pegou lá embaixo, quando elas estavam com esse problema aqui, dentro das nossas escolas. Escola de Harvard BR, fiz uma Harvard BR para significar que havia conhecimento de verdade, né? Porque a escola brasileira não transfere conhecimento de verdade. E a gente pegou várias crianças, tem atletas delas, fiz escola também de artes marciais. Em 1998, comecei as primeiras escolas de artes marciais. Em 2008, a gente já tinha muita gente nas escolas de artes marciais. Levamos para lugares, campeonatos de basquete, de vôlei. O caminho é longo, foi longo, fizemos muita coisa. E temos atletas aí nacionais e internacionais, jogadores profissionais, tudo oriundos, todos nasceram nisso, foram gerados nisso, para tirar esse problema aqui. Porque quando a gente tem um pai ausente, uma mãe ausente, seja padrasto, seja madrasta, ou seja pai biológico, a gente tem um problema de rejeição. Se a gente não trabalha nesse problema de rejeição aqui, a gente tem uma série de problemas. Então não adianta o Estado ir lá na cadeia pública ou ir lá no morro querer matar um problema que começa aqui. Então é aqui que a gente começa. Então o cara vira bandido, tá lá,
fazendo, extorquindo, matando, vendendo, fazendo aquilo, tudo que der na cabeça, porque o problema está aqui, ó. A gente tem que começar aqui, o trabalho é aqui. Tem que fazer uma cidade que tenha um tipo de educação que escola não educa, né? Tem que levar conhecimento, tem que ter profissionalização. Finlândia, por exemplo, desde quando a criança entra lá com 4 anos de idade na escola, 5 anos, eles começam a trabalhar com a criança para ver quais são as aptidões dela. Que tipo de profissão? Tem criança na Finlândia, se você pesquisar, você vai ver uns vídeos na internet, com 6 anos de idade, mexendo com tecnologia, mexendo com costura, mexendo com jardinagem. Então eles vão trabalhando para ver qual é o gosto da pessoa desde os 4, 5 anos de idade, para quando ela chegar lá na vida jovem, adulta, ela não ter esse problema aqui, ó, que ela já tem uma profissão, ela sabe o que ela gosta. Aqui no Brasil, o cara chega com 16, 17 anos, o pai fala, você vai ser isso, você vai fazer tal curso, você vai para a faculdade fazer isso. E a gente tem um monte de profissional aí, como a gente está vendo na medicina, que não serve para nada. É uma crise de médicos sem conhecimento, que são pessoas que estão buscando o quê? Desbloquear o bloqueio financeiro, procurando dinheiro, e não tem aptidão para isso, não tem chamado para isso. E a gente tem um monte de médico nos hospitais que não sabe solucionar, não tem conhecimento, mesmo passando num curso universitário de medicina. A gente tem um monte de gente sem vocação, um monte de gente perdida. Então, o que a gente precisa resolver? Aqui, ó. E o Estado tem que resolver o quê? O Estado tem que resolver a cidade. Tem que fazer uma cidade com urbanização. Tem que fazer uma escola que tenha conhecimento. Conhecimento. Entenderam? E as escolas hoje em dia nem têm conhecimento. É só brincadeira, dança e politicagem. Por isso que a gente tem um país perdido. Todo país que entra nisso fica perdido. Por isso que tem essa explosão aqui de violência. Coisa simples de resolver. Viu como que se resolve? Então tem que ter esse conjunto todo que a gente mostrou hoje, que eu mostrei hoje aqui para vocês, para conseguir resolver tudo. Então não adianta pai e mãe ficar esperando, desejando profissões para o seu filho. Você tem que ter o quê? Presença. Presença. Você tem que ter conhecimento emocional para saber como funciona a emoção, para você não causar isso aqui, ó. Pais que não querem aprender sobre emoções, causam isso aqui nos filhos, ó. Causam um problemão para 20, 30, até 80 anos de idade. Eu atendo pessoas com acima de 80 anos de idade que até hoje tem esses problemas aqui, ó. Causada pelo pai ausente, pela mãe ausente, pai que não entende nada de emoção, mãe que não entende nada de emoção. Trogloditas que vivem na caverna, que não aprenderam nada. Aí a gente tem esse problema aqui. E a gente chega lá, no final da história, como a gente já te mostrou, a gente passa por isso aqui, a falta de conhecimento, passa por todo esse problema aqui, e a gente chega aqui, ó, onde o inimigo das nossas almas quer destruição total. Então a gente tem que dar tempo para as pessoas, para elas decidirem, tem que dar conhecimento para isso não acontecer. Bandido bom é bandido morto? Que tal não ter nem bandido? Pena de morte? Não, se a gente trabalhar aqui, a gente nem bandido tem, ó. Fácil.